Bom, conforme o vídeo que vimos, nós vamos falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo, em que ele buscava trazer dirimir algumas confusões, né, entre essa igreja, né, e encorajá-los, a igreja em meio à tribulação. Paulo tinha feito uma primeira passagem em Tessalônica, e sua passagem foi abreviada por conta da grande repressão. Paulo deixou a primeira carta, a qual nós vimos aqui nos últimos domingos, né, a série, e aqui estamos continuando. E o que motivou Paulo a escrever novamente a Tessalônica foi por conta, né, da forte repressão, né, e encorajar a igreja em meio a essa tribulação que eles estavam sofrendo, dar entendimento aos irmãos de Tessalônica sobre a volta do Senhor, o dia do Senhor. Muitos estavam confusos sobre esse retorno, inclusive muitos estavam ociosos, né, largaram seus trabalhos, né, deixaram tudo para esperar a volta do Senhor. E Paulo vem esclarecer que, nessa carta, que há algumas premissas, né, para a volta do Senhor, e ele traz bastante informação nesse sentido. Essa carta foi escrita quando Paulo estava em Corinto, junto com Silas e Timóteo, e quando ele soube da grande crescente repressão aos irmãos de Tessalônica, e também o aumento da fé, o aumento do amor deles, Paulo fez essa segunda carta para encorajá-los e também dar entendimento sobre a volta de Cristo, para que eles pudessem continuar vivendo de forma plena e também firmes no propósito e na fé do nosso Senhor Jesus. Bom, antes de começar, eu quero orar aqui pela nossa manhã. Senhor, Santo Deus, querido amado Pai, te agradecemos, Deus, por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, Senhor, de nos trazer até aqui e de nos acolher, meu Pai, com tua palavra. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, meu Pai, através da palavra que aqui está, e que a gente possa sair daqui, meu Pai, ainda mais próximo de Ti, ainda mais próximo do Teu amor, Pai querido, que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai querido. Agradeço por cada um aqui que nos ouve, que esteja aqui conosco. É isso que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo sempre tem uma característica muito marcante nas cartas dele, né, que é a graça e a paz. E eu queria encorajar a você que está aí sentado a desejar graça e paz para o seu irmão que está aí, né? Olha para o lado, deseja graça e paz. Eu acho que é sempre um ato, né, de gratidão, né, e que Paulo faz questão de reforçar em todas as suas cartas, né? Então vamos ao texto, né? Nós vamos ler 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, vamos ler até o 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, vamos até o 11. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês a graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando.
Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir tribulação aos que causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontece quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do teu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu só desbloquear aqui. Acabou bloqueando. Mas Paulo... Não fui. Pronto. Paulo, ele começa essa carta de maneira diferente, né, a primeira carta de Tessalonicenses, onde ele fala de Deus Pai para Deus nosso Pai. Paulo já estava incluindo esses irmãos ao reino, porque a fé deles aumentava e eles estavam suportando tamanha tribulação. E Paulo dá graças a essa igreja, porque eles eram motivos de orgulho. Uma igreja que sofria a repressão, a prisão, a tortura de muitos irmãos. Apesar disso, o amor dela e a fé continuava crescendo. Veja que curioso. Era algo que devia desanimá-los. Muito pelo contrário, com os irmãos de Tessalônica. O amor deles e a fé deles aumentavam. E isso Paulo dividia com as outras igrejas. Olha, veja a Tessalônica. Mesmo com tamanha repressão, o amor e a fé deles aumentam a cada dia. E isso era motivo de orgulho, né? E será que hoje nós temos nos orgulhado do aumento da nossa fé e do nosso amor entre nós? Paulo, ele abre essa carta encorajando e motivando muito a igreja, né? Ele talvez teria motivos para ficar chateado, porque o seu ensino estava sendo até que confuso e deturpado por conta dos cristãos que estavam ociosos. Mas não, Paulo os abraçou através dessas palavras, deu afago, encorajou, motivou e engajou essas pessoas a continuarem a buscar o caminho do nosso Senhor Jesus. Então, Paulo já era uma pessoa, um trampolim, né, um arrimo para aqueles que tinham dificuldade. E hoje, em nossos tempos, obviamente, a nossa dificuldade que enfrentamos hoje é um pouco diferente da enfrentada por Tessalônica, mas certamente não nos livramos das aflições, né? Essa, inclusive, é uma palavra que Jesus deixou por nós, né? Vocês terão aflições. E essa profecia ninguém toma posse, né? Essa aí a gente toma posse da salvação, do amor, mas essa a gente não quer, né? Eu tomo posse dessa aflição. Não, a gente, por mais que sabemos, né, muitas das vezes a gente tenta se desviar, e por isso é tão importante, no meio das aflições, a gente ter pessoas que nos encorajam. Você tem sido um encorajador de alguém? Você tem encorajado o seu irmão a ser mais firme na fé, a seguir
os propósitos de Jesus, ou até mesmo nas suas dificuldades no dia a dia, seja com emprego, seja com escola, seja de maneira financeira, você tem sido encorajador, você tem sido aquele que fortalece joelhos vacilantes, ou você tem sido pedra de tropeço? Paulo aqui nos deu um grande exemplo de como a gente pode encorajar os nossos irmãos, mesmo de longe, mesmo em tamanha dificuldade, né? E esse princípio que Paulo usa aqui, encorajando os irmãos de Tessalônica, ele é muito copiado hoje, inclusive nas empresas, né? Há muitas políticas, né, de RH que colaboradores engajados rendem mais, produzem mais, né? E Paulo já fazia isso com muita maestria há 2000 anos atrás, né? E aqui o que fica claro para nós também é que o aumento da fé produz amor. As tribulações aumentavam a fé daquela igreja, e o aumento da fé também contribuía com o aumento do amor. E o nosso amor tem aumentado, não sofremos essas tribulações, sofremos outras. Mas como está o nosso amor? Como está o nosso amor com a minha família, com seus amigos, com seus irmãos aqui da igreja? Você tem amado? Você tem encorajado? E lembrando que esse é o nosso maior mandamento, né? Ame a Deus e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Você tem sido poço de amor? Você tem sido trampolim de amor para essas pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, sua família, seus amigos, no seu emprego? Elas percebem o amor de Cristo em você, em cada dia a dia? Esse é o nosso convite. Esse é o convite que Jesus deixa para nós, né? E Paulo fala da repressão que essa igreja estava sofrendo, né? Não era só não prega o evangelho, pessoas eram presas, torturadas, a pressão era física, né? E isso os fortaleciam, né? A gente vê o exemplo que o próprio Paulo teve em meio às dificuldades, né? Paulo, quando preso, né, em Roma, ele à meia-noite, junto com Silas, começou a cantar louvores, e começou a mover do Espírito Santo de forma sobrenatural, que até as portas das cadeias se abriram. Então, um ambiente totalmente adverso, que é uma prisão, Paulo deu um exemplo de que ele conseguia superar as tribulações com o fortalecimento do nosso Senhor Jesus, né? Por isso tem até a música lá, né? Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Temos o exemplo de José também, que por diversas tribulações, por diversas dificuldades, perseverou em Deus, e Deus o honrou como um grande homem, um grande governante do Egito, né? E mesmo em meio às dificuldades, a igreja de Tessalônica não pereceu. A sua fé e o seu amor aumentam. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos essa mesma reação em meio às dificuldades, em meio a uma doença, em meio a uma dificuldade financeira, em meio a algum caos, alguma crise na nossa vida, uma perda. Será que a nossa fé aumenta ou a gente passa a duvidar de Deus? E fazendo um paralelo das tribulações dos dias de hoje, a gente enfrenta as dificuldades de qual forma? Qual é a maneira que a gente lida com aquilo que nos tira o sono, com aquilo que nos preocupa, com aquilo que nos faz desviar muitas das vezes dos nossos caminhos? Como que a gente lida com isso?
Eu coloquei na Bíblia, com base na Bíblia, a Bíblia nos ensina a forma de superar, às vezes, os nossos desafios. E o primeiro deles é se analisem em meio a essa dificuldade. Em Gálatas 6,4 diz: cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então, a meio à tribulação, o que eu devo fazer para que eu possa entender e que eu possa compreender aquilo e poder superar? Eu preciso me analisar. O que eu fiz que possa ter causado esse tipo de situação? Onde eu deixei de fazer, o que eu me omiti, o que eu deveria ter feito? Será que eu estou reto no caminho do nosso Senhor? Será que se eu tivesse mais próximo dele, isso teria me acontecido? Então, por isso é importante, Paulo aqui nos fala que a gente examine os nossos próprios atos, porque muitas das tribulações que a gente passa é por escolha nossa, é por tomadas de decisões nossas. Ao contrário, ao contrário não, de acordo com a igreja de Tessalônica, que eles escolheram estar com Cristo Jesus, por isso sofreram aquela repressão. Em segundo lugar aqui, aceite este momento. Muitas das vezes a gente está com uma dificuldade, e a gente não aceita, não suporta, a gente não compreende que aquilo ali pode ser algo que pode nos fortalecer, nos ensinar. Muitas das vezes a gente fica cego e a gente não compreende, o porquê aquilo tem acontecido. Aconteceu comigo, porque na minha experiência de conversão, que eu estava estudando, estava me aproximando de Deus, coisas ruins vinham me acontecendo, me machuquei, fui internado, o exemplo aqui de Tessalônica, se entregou a Deus e a perseguição aumentou. E por isso é importante a gente suportar e aceitar esse momento. A gente compreender que aquilo é uma parte da fase da nossa vida e que a tribulação, ela constrói perseverança, a perseverança constrói fé e a fé também produz o amor. Tenha paciência. O Salmos 27,14 fala: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. A palavra nos diz que devemos confiar. Às vezes queremos resolver rápido, do nosso jeito, mas há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus tem um propósito para a gente e a gente precisa saber esperar no Senhor, seguir aquilo que Ele coloca para nós, de forma clara, transparente, para que a gente possa suportar as tribulações, as aflições do nosso dia a dia, seja ela uma doença, seja ela a falta de um emprego, um salário, a perda de um familiar. É preciso termos paciência e esperar em Deus. Desvie a atenção. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, diz 1 Pedro 5,7. Muitas das vezes concentramos as nossas atenções somente no que está ruim na nossa vida. Às vezes eu tenho uma família maravilhosa, um emprego maravilhoso, mas meu amigo brigou comigo, não, tudo vem por água abaixo. Não podemos definir a nossa vida por um fator que, de repente, não venha estar do jeito que a gente queira. Devemos desviar a atenção também desse problema, porque, às vezes, a concentração no problema, ele aumenta o problema. A concentração precisa estar na solução. Eu lembro que quando eu caí de moto, aquela tontura, tudo, estava no meio do asfalto, e aí puxa vida, caí, caramba, minha moto deve ter estragado. Aí na hora que eu levantei, que eu vi a minha perna toda ensanguentada, aí eu comecei a chorar. A hora que eu foquei no problema, não estava doendo a ponto de começar a chorar, acho que estava tudo muito quente e tal, mas na hora que eu vi, aí eu entrei em um desespero.
E muitas das vezes a gente fica olhando para o problema e entra em desespero, se chateia, chora e esquece de dar graças a tudo que a gente tem em volta, as outras coisas que Deus tem proporcionado para nós. Assuma a responsabilidade. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Davi tinha cometido adultério. Davi, ele assumiu diante de Deus, diante do profeta, que ele cometeu o erro. E será que as dificuldades que você tem passado também não é pelos seus erros? Será que você já abriu o seu coração para Jesus, para que Ele possa te perdoar desses erros? Ou você quer resolver da sua forma, do seu jeito? Abra o coração para Deus. Faça como Davi, de forma honesta, sincera. Faça uma oração e entregue para Deus. Deus vai curar a sua ferida. Deus vai curar a sua dificuldade. Mas assuma a sua responsabilidade. Assuma. Seja grato. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Seja grato até pela dificuldade que esteja passando. Eu lembro do filme o Pastor Carlos indicou, Mostra-me ao Pai. É um filme maravilhoso, recomendo a todos. E da parte que ele fala que o atleta se machuca, né? Ele machuca o joelho e ele está lá sorridente e fala: pô, eu tô feliz por saber o que Deus tem para mim agora, né? E aí todo mundo, cara, como assim? Você machucou o joelho, você é um atleta, né? E é importante dar glória a Deus até em nossas dificuldades, porque se fosse pelo nosso merecimento, gente, nem aqui estaríamos muito pior. E por último, não menos importante, tenha fé em Deus. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades, perseguições ou fome, miséria ou ameaças de morte? 8:35, Romanos 8:35. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Por isso, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu coração, mas nada do que você está sentindo pode te separar do amor de Deus. Nada, nada. Basta um coração honesto, uma oração honesta, e que você possa seguir esse caminho. Metade do capítulo, Paulo começa a falar, né, sobre o justo juízo de Deus, né? Nós vimos sobre as atribulações que essa igreja estava passando, né? Olhamos como lidaríamos, como devemos lidar, né, com isso nos dias atuais, como a Bíblia nos mostra. Mas a partir do versículo 6, ele fala que é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causaram tribulação. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causaram tribulação. Então, aqueles que pensam que a justiça do Senhor não será feita, ela será feita. E aqueles que causaram dificuldade, maldade, opressão, terão a justiça de Deus. E Mateus fala que bem-aventurados os que têm fome de justiça, pois serão satisfeitos. Nós seremos satisfeitos pela justiça divina, pela justiça do Senhor. E essa semana eu estava conversando com a minha esposa, né? E ela estava me contando que a Suzane Richthofen vai ser mãe, né? E ela, por ter dividido a cela com a Ana Carolina Jatobá, que teve o caso
Isabela, né? Ela era enteada da Isabela, ela vai fazer essa homenagem à Ana Carolina e pôr o nome da filha dela de Isabela. Quando ela me falou isso, eu não sabia o que pensar com essa informação. Do tamanho desconcerto, do tamanho distorção que está a nossa realidade, né? E eu estava também pensando na pregação, né, sobre o justo juízo de Deus que Paulo fala aqui no capítulo 6 e adiante, e eu perguntei: Sara, você acredita que a Suzane ainda pode ir para o céu? Ela me olhou assim. Infelizmente, sim. Infelizmente, porque a nossa carne, a nossa sede de justiça quer ver aqui, né? Quer ver as coisas acontecerem aqui. Mas o sim dela foi porque ela conhece a verdade, ela sabe que a justiça é feita pela graça do nosso Senhor Jesus, e não como a minha justiça, não como a do Anderson, a do Otávio, a do Judiciário, a do STF. Isso não é a justiça verdadeira, gente. A justiça verdadeira virá através da revelação do nosso Senhor Jesus, onde Ele virá para fazer a colheita daqueles que deram bons frutos, e também para atribular aqueles que atribularam. E muitas das vezes pensamos que a gente é melhor que pessoas que cometem esse tipo de coisa. E eu queria dizer para vocês que a nossa inclinação para o pecado é igual do pior estuprador, do pior assassino. A nossa inclinação para o pecado é a mesma. O que te difere deles é, primeiro, a consciência de que há um Deus poderoso e princípios que nos resguardam, que nos salvam. Apenas isso. É pela graça de Jesus que a gente se diferencia de outras pessoas, porque o nosso coração é enganoso e ruim da mesma forma. E devemos agradecer diariamente por Deus ter nos revelado essa verdade. E devemos avançar para aqueles que não conhecem a verdade, porque no versículo 8, ele diz: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não se entregaram a Deus, aqueles que não tiveram uma experiência de conversão, uma experiência de entrega, esses serão punidos. Aqueles que deturparam o Evangelho, aqueles que abandonaram o Evangelho, esses que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, sofrerão a pena de destruição eterna. Aqui no versículo 9, e da majestade do seu poder, precisamos avançar para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão longe do caminho. Essas pessoas precisam ter a oportunidade de novamente se reconectar com Deus, porque o dia do Senhor está próximo, e Ele vai vir fazer a colheita, mas da mesma forma vai vir para trazer justiça. E eu quero que todos nós, todos aqueles ao nosso redor, todos aqueles que amamos e conhecemos, possamos desfrutar dos novos céus e nova terra. E por isso também é tão importante, né, a doutrina, que a gente leve a doutrina do Evangelho adiante. 2 Timóteo diz que, para que a gente pregue a palavra, esteja preparado, tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Você tem repreendido as coisas erradas que você tem visto das pessoas que estão ao seu redor?
você tem exortado, você tem pregado para que essas pessoas possam conhecer verdadeiramente o Evangelho e possam ter uma experiência com Cristo. O quanto a gente tem avançado, o que a gente tem feito, porque cada um prestará conta diante de Deus, conta de si mesmo. E aqui nos versículos 11, Paulo fala sobre sermos dignos do nosso propósito. Ele diz que, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder, e cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Deus nos faz dignos do nosso propósito. Deus, Ele nos mostra, através do seu poder, através da sua força, o quanto devemos e podemos avançar. E será que estamos fazendo da nossa parte? Será que estamos vivendo o nosso chamado? Ide e pregai a toda criatura. Você tem feito isso? E porque o inimigo, ele não quer você fora da igreja. Ele quer você aqui dentro, cantando louvores da boca para fora, não prestando atenção ou não absorvendo a palavra. Ele quer crentes assim, falsos crentes. Ele não quer que você não entre na igreja, muito pelo contrário. Ele quer que você venha aqui e seja o pior dos crentes, crente falso. E é isso para que e é isso que a gente tem que lutar, que a gente tem que evitar. Por isso Paulo fala: exorte aquele que não está no caminho. Sejamos fortalezas para aqueles que ainda estejam vacilantes na fé. E indo aqui para o nosso final, eu sei que nós passamos por diversas dificuldades, e que tem feridas até hoje que machucam você. Quantas injustiças você já viu ao seu redor? Quantas coisas aconteceram com você ou com pessoas à sua volta que te escandaliza? Só que há um caminho que não vai te livrar das aflições, mas que vai te ajudar a passar por elas em paz, de forma segura. Há um caminho que quer fazer uma transformação em você. É um caminho que ele quer chamar você para que você viva para aquilo que Deus sonhou para você. Há um caminho de transformação. Ele te aceita como você está, para te transformar naquilo que você deve ser. E para isso, para seguirmos esse caminho, basta uma escolha, ou reforçar nossa escolha a cada dia. É a gente seguir o caminho do nosso Senhor Jesus. Por isso, eu oro com vocês. Santo Deus, querido amado Pai, te agradeço, Pai, por esse tempo, meu Pai, de palavra, esse tempo de comunhão, esse tempo de aprendizado, meu Pai, naquilo que o Senhor tem para nós. Santo Deus, eu peço que o Senhor abençoe essa igreja, meu Pai. Eu peço que o Senhor continue fortalecendo com o teu Santo Espírito, que o Senhor possa levantar cada vez mais e mais servos do Senhor, para que aí a nossa igreja avance, Pai querido, para que a gente
seja motivo de orgulho, assim como os tessalonicenses foram, meu Pai, para que a gente possa sempre dar o bom exemplo, Pai querido. E para isso, Senhor, precisamos de corações sinceros, corações honestos, meu Pai, que possam verdadeiramente viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que a Tua justiça, o Seu justo juízo virá sobre todos nós, e cada um aqui, meu Pai, prestará contas sobre si. Pai, se não fosse pela Tua misericórdia, Jeremias fala que a gente já deveria ter sido consumidos, mas a Sua misericórdia se renova cada manhã, meu Pai. Por isso o Senhor nos mantém aqui, e eu sei que o Senhor é sedento, meu Pai, pela nossa entrega, pela nossa comunhão a Ti, meu Pai. Por isso, meu Pai, eu oro com aqueles que em algum momento, meu Pai, se desviaram do caminho, em algum momento, meu Pai, se aproximaram, meu Pai, mas não se entregaram. Eu oro aqui com eles, meu Pai. Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti. Senhor, eu reconheço que Jesus é o nosso Senhor Santo e Salvador, que Ele ressuscitou no terceiro dia e que Ele é meu Redentor, e que pelo Teu sangue eu fui lavado, e que pela Tua misericórdia aqui estou hoje, Pai querido. Entrego minha vida a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.